Tudo bem, pessoal? Meu nome é Renato Ferraz e eu quero começar com vocês aí esse primeiro módulo do nosso curso de técnicas para alavancar a produção acadêmica. Na realidade, eu queria me apresentar rapidinho, tá? Sou biólogo, licenciado e bacharel aí em ciências biológicas. Também sou pedagogo, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado e hoje eu sou professor de um curso de mestrado profissional em gestão. E por que que eu resolvi dar esse curso aqui para vocês, ok? Pelo fato de ser professor desse mestrado em gestão, eu tenho que cumprir uma série de metas que a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, coloca para os professores do curso. Então a CAPES põe aí as metas, eu tenho que cumprir e assim a roda vai girando. E dentre essas diversas metas que os professores têm que cumprir, talvez muitos de vocês tenham metas muito parecidas, eu tenho que orientar as dissertações e teses dos meus alunos, eu tenho que conseguir financiamento para os meus projetos de pesquisa, eu tenho que me virar e participar dos eventos científicos e eu tenho que publicar artigo de qualidade de qualquer jeito. Se eu não publicar os artigos de qualidade, a minha cabeça entra aqui na guilhotina. Eu não quero isso para mim de jeito nenhum. Então, como a CAPES verifica se eu estou cumprindo essas metas que são importantes aí para o curso? Basta você procurar o meu nome, por exemplo, na plataforma Lattes, clica aqui em buscar currículo, e aí logo digita aqui meu nome, marca doutores, manda buscar. Você vai ter aqui acesso a todas as minhas informações acadêmicas, minhas produções, tudo que eu faço profissionalmente. Clica aqui em produções, entra lá nos artigos completos em periódicos, você vai ver que eu tenho 127 artigos publicados em cerca de 10 anos atuando como pesquisador. Só nesse último triênio, tá, que a gente é avaliado pelo triênio, então só no último triênio, que vai de 2013 a 2015, eu tenho 75 publicações. Então eu aprendi uma série de técnicas para aumentar a produtividade científica, aumentar a produtividade acadêmica, e essa efetivamente é a intenção pela qual eu montei esse curso para vocês. Só para vocês verem mais uma vez, aqui a gente tem todos os professores pertencentes ao curso que eu estou inserido. As bolinhas pequenininhas são os alunos, né, que não têm produção acadêmica, e eu estou aqui com uma bolona bem grande mostrando que eu tenho uma enorme produtividade quando comparado à maioria dos meus colegas. Os cursos de stricto sensu, né, mestrado e doutorado, eles prestam contas à CAPES. E se você é um colega meu que está vinculado a um curso de graduação, tá? Faculdades, centros universitários, universidades têm que ter um padrão satisfatório de qualidade, tanto de ensino quanto de pesquisa e extensão, e isso é avaliado pelo Ministério da Educação, principalmente com a produção intelectual institucionalizada e que tem alguma coisa a ver com as necessidades da região que a tua universidade está inserida. Ou seja, você tem que publicar, você tem que ter aluno de iniciação científica, você tem que publicar artigo, você tem que publicar em congresso. Isso faz parte da tua atuação como professor. Tá? Se você não fizer isso, você vai para a guilhotina. E se você é um aluno de mestrado, doutorado, pós-doutorado, se você é um aluno de graduação, de especialização, você também tem que publicar. Porque senão, como é que fica a sua carreira científica, se o seu látis é magrinho? Tem que engordar teu látis. Então tem que publicar artigo de qualidade, de quantidade e em enorme diversidade. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse curso nosso aí. Então tá aí o nosso objetivo geral, que é aumentar, né, estimular ou aumentar ou iniciar a produção acadêmica publicável dos professores da instituição de ensino que você está ligado. E eu tenho aqui uma série de objetivos específicos. Por exemplo, mostrar as principais modalidades de produção acadêmica. Segundo, orientar como é que a gente observa o nosso dado, identifica até onde esses dados podem chegar, para a gente não perder tempo mandando trabalhos para revistas que não vão publicar. Com base nos nossos dados, como é que a gente escolhe essa revista? Quais são os quesitos que a gente tem que olhar, como o escopo, qualis, periodicidade, pontualidade na liberação de números, tempo médio de submissão e um monte de outras coisas. Quero mostrar para vocês uma ferramenta sensacional, sensacional, que vai mostrar como é que a gente automatiza o processo de citação e listagem de referências. Só me faltava no ano 2015 você ficar digitando citação, digitando referência. Imagina que você manda aí para uma revista e ela é em Vancouver, a revista nega, você quer mandar para outra aqui em ABNT. Quantas semanas você vai gastar para passar 60 referências de um estilo para outro? Não faz nenhum sentido isso daí mais. Como é que a gente refina um referencial teórico?
Você sai digitando lá no Google palavras-chave, uma estratégia de pesquisa que saiu da tua cabeça, vê lá quais são os artigos que aparecem primeiro para você e sai revisando? Faz sentido nenhum isso, você nunca vai publicar. Existe uma ferramenta muito legal que chama Publish or Perish. Essa ferramenta ela faz uma pesquisa aí na net, seleciona para você quais são os artigos mais citados na sua área, são os figurões, né? Então você vai ter que citar esses artigos no seu artigo. Depois você seleciona por ano, a ferramenta coloca para você os artigos mais citados por ano, bem legal, vou mostrar para vocês como é que essa ferramenta funciona. E por fim, como é que a gente submete o artigo para a revista, o que tem que falar para dar uma alisada no ego do editor da revista, uma alisada no ego dos possíveis avaliadores, como é que você responde um avaliador para deixar ele mansinho e facilitar a publicação do seu trabalho, é realmente essa a nossa intenção. A nossa primeira fase, tá? A primeira fase aí do nosso curso é como definir o tipo de produção que você pretende confeccionar. A primeira regra básica é escolher o trabalho com base, evidentemente, na realidade de cada aluno orientado. Então, se você é um professor e tem um aluno lá que tem certas limitações, não dá para você fazer o cara fazer um trabalho Qualis A1 internacional. Se você é um aluno de graduação, vai fazer um trabalho mais ou menos desse nível. Se é um aluno de doutorado, seu nível tem que ser melhor. Então, a primeira regra é identificar que ponto que o aluno está e até onde ele pode chegar. As principais modalidades de produção científica que são fáceis da gente publicar e aumentar, então, a nossa produção acadêmica são o relato técnico, estudo de casos, estudos observacionais, os estudos experimentais e as revisões de literatura. Os estudos observacionais eles vão tomar um módulo talvez um pouco mais extenso, que são estudos muito simples de se fazer, porém eles têm uma série de etapas a mais do que os outros estudos e a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, por isso que a gente tem esse destaque aqui. Relato técnico, peça acadêmica simples, vou mostrar para vocês nesse módulo como é que a gente publica um relato técnico. Estudo de caso muito legal, serve para ciências sociais aplicadas, educação, saúde. O que tem que ter no estudo de caso? Vamos discutir. Estudos observacionais, quais são as etapas? Como é que eu faço um estudo observacional fácil, rápido e barato? Estudos experimentais nós não vamos focar, porque estudos experimentais são longos, tá? São caros, e o que a gente quer é fazer a sua produtividade científica aumentar de imediato. E como é que a gente faz algumas revisões de literatura baseadas em síntese de evidências que publicam que nem água, tá? E vão ajudar bastante a dar uma engordada no teu lápis. Então, a nossa primeira modalidade, a primeira modalidade que a gente se propõe a avaliar é o relato técnico. O que é esse relato técnico aí, ok? É um trabalho acadêmico bem simples, ele é muito comum na área de ciências sociais aplicadas e ele descreve como 3 pilares principais uma instituição com problema, descreve o problema enfrentado por essa instituição e descreve a aplicação de uma ferramenta que busca solucionar esse problema. Quem lê um relato técnico não é um acadêmico, não é um cientista, é um empresário, está com um problema lá na empresa dele e quer se basear no trabalho que você publicou para resolver esse problema. É por isso que o relato técnico ele é toma lá da cá, é pai bola, é preto no branco, é mata cobra e mostra cobra morta, simples, curto, rápido e ainda ajuda a resolver o problema das pessoas que se encontram perdidas por aí em suas organizações. Quais são as seções de um relato técnico? O que ele aborda? Primeiro, todo relato técnico tem um título, tem um resumo, tem uma introdução, tem um referencial teórico, tem uma seção de metodologia, tem uma seção de resultados obtidos e análise, tem uma seção de conclusões e recomendações finais e tem uma seção de referências. Vamos dissecar seção por seção. Vamos dissecar como fazer cada uma dessas seções para que você possa liberar um relato técnico de sucesso e começando pelo título. A gente começa então definindo quais são os principais fatores que devem ser abordados no título de um bom relato técnico. E aqui eu tenho para vocês uma equação de delimitação de títulos de relatos técnicos. O que eu sugiro para o teu relato técnico ter sucesso? Comece falando da ferramenta que você propõe, depois você fala do problema e depois você define a sua organização. Não vai começar falando no título problema, tá? O problema é sim importante,
mas o mais importante de um relato técnico é a proposta que você tem para resolver o problema da empresa. Então, primeiro pilar do título, como é que resolve? Segundo pilar do título, qual é o problema? Terceiro pilar do título, que tipo de organização a gente está estudando? Exemplos de relatos técnicos que eu publiquei, meu nomezinho está aqui como primeiro autor, para mostrar para vocês que quando a gente escolhe um título com base nesses três pilares, a revista adora e publica rapidinho. A implantação da norma sei lá o que, está aqui, ó, é a solução. Como ferramenta para acreditação, está aqui o meu problema, a empresa não era acreditada, de laboratórios de saúde pública. Está aqui a minha organização, definida como um laboratório. Então, os três pontos, a solução, a implantação da norma X, o problema, o laboratório não era acreditado, e a empresa, um laboratório de saúde pública. Segundo exemplo, aplicação da técnica de mapeamento de processo por fluxograma. O que é isso? Solução. Para redução de falhas de atendimento na recepção. O que é isso? O nosso problema. Recepção de onde? De uma clínica ambulatorial. Beleza? Já conheço o local, já conheço a organização. Outro título. Aplicação do dispositivo roda de conversa dirigida. Tá aqui a solução, é a roda de conversa dirigida. Para adequação de pessoal e redução de faltas no trabalho. Tá aqui. O pessoal era inadequadamente organizado e faltava pra caramba. Na recepção de um hospital público paulista. Tá aqui, ó, o local, a organização. Os três pilares muito claros já no título do relato técnico. Mais um. A utilização da ferramenta computacional ScriptLattes. Está aqui a minha solução para o problema. Para avaliação das competências em pesquisa. Está aqui o problema. Não existia essa avaliação. Aonde? No Brasil inteiro, cara. Então esse relato técnico foi um relato muito bem publicado, apresentado em eventos específicos e publicado numa revista razoavelmente qualificada. Então, 4 exemplos de títulos de relatos técnicos que você seguir os três pilares, solução, problema e organização, ele passa facinho pelo desk review do editor e vai para a mão dos revisores. E o resumo do relato técnico, já que você já fez o título. Então, a gente tem aqui um exemplo de um resumo. E o que você tem que mostrar nesse resumo? O objetivo do relato. No nosso caso, foi identificar o custo de salas de uma clínica ambulatorial. O método empregado, foi realizado um estudo na estrutura da clínica, foi feito um estudo de ocupação, em seguida rateei o custo e os resultados do seu relato. A aplicação do rateio gerou aos gestores a possibilidade de calcular o valor de custo, o que minimizou o risco de prejuízo da clínica. Então, o que focar num bom resumo? Objetivo, método, resultado final, que é o que efetivamente os leitores de relato técnico querem ver. Como é que eu resolvo o meu problema e se a solução que você se dispôs a aplicar deu certo. Então, o foco do resumo, pessoal, é mostrar o objetivo do seu relato, que é resolver o problema X, o método para a solução desse problema X e o resultado principal, a conclusão, que tem de ser norteada especificamente pelos benefícios alcançados com a aplicação da tua solução. Tem que vender teu peixe direto no resumo. Depois que você fez o título bem delimitado nos três pilares, que você fez um resuminho com base no objetivo, no método, no resultado e nos benefícios, você agora tem que começar com o texto da introdução do seu relato técnico. Vamos a ela. Aqui a gente tem um texto básico de introdução, nosso foco não é ficar lendo isso daqui, tá? Mas qual é o primeiro ponto que você tem que focar? Uma descrição sucinta da empresa, da clínica, do laboratório, da organização que você está estudando. O que ela faz, qual é o ramo de negócios onde ela está inserida. Segundo ponto importante, fala logo o seu problema. Tá? Então, qual é o problema que essa empresa está enfrentando? Terceiro ponto,
qual é a solução que você propõe para resolver esse problema. E quarto ponto, o objetivo do teu relato técnico, que é resolver o problema, por que não? Mais uma listagem do que vai estar contido nas sessões restantes. Então, olha só, não vai ficar contando tudo sobre a empresa. Em um curto parágrafo, você dá uma amostra grátis. A empresa desse relato trabalha no ramo tal. No seu segundo parágrafo, você dá uma amostra grátis do seu problema. A empresa citada anteriormente apresenta o problema tal. Também não vai ficar falando tudo, né? Fala algumas coisas simples. No teu terceiro parágrafo, a solução proposta para resolver o problema é essa aqui. Então, foca na solução que você propõe para resolver o problema que está no segundo parágrafo da empresa que está descrita no primeiro parágrafo. E aqui, no último parágrafo da introdução, é o teu parágrafo de objetivo, é onde você vai amarrar o cadarço, é onde você vai justificar a importância de realizar esse trabalho aí, ok? Então, a gente fala que o objetivo principal desse relato técnico é apresentar a ferramenta X para a solução do problema Y, tudo já descrito na tua introdução, e, por fim, uma listagem do que vai ter no relato técnico daqui para frente. Você pode falar assim, além dessa introdução, na seção de referencial teórico, vamos discutir uma série de trabalhos relacionados a custos, por exemplo. Na seção de resultados, nós mostramos o pré e o pós-implementação da ferramenta e assim por diante. Então, no último parágrafo, você amarra com o objetivo e com um roteiro, digamos assim, do que vai estar presente nas próximas sessões do seu relato. Então, uma observação muito importante é inserir no final da tua introdução, logo após o objetivo do seu relato, um roteiro com as sessões que comporão o seu trabalho. E aqui a gente tem um exemplo. Com este fim, este estudo está estruturado em 4 sessões. Além dessa breve introdução, a primeira sessão apresenta X, a segunda sessão apresenta Y e, finalmente, a última sessão apresenta Z. Então, isso é muito importante estar contido no último parágrafo da introdução do seu relato técnico, que estará junto com o seu objetivo. Então, o foco da tua introdução é convencer quem está lendo que o teu trabalho é importante. A tua introdução justifica a realização de todo o seu trabalho. Então, olha só, teu título tem 3 pilares. Solução, primeiro pilar, problema, segundo pilar, empresa, terceiro pilar. Teu resumo tem objetivo, método, resultado e benefícios. Sua introdução tem, no primeiro parágrafo, a descrição da empresa, segundo parágrafo, a descrição do problema, terceiro parágrafo, a descrição da solução, quarto parágrafo, o objetivo e o roteiro das sessões. Se você esquecer algum desses, teu relato não passa nem no evento, nem na revista. Depois que você já fez tudo isso, vamos para o referencial teórico do relato técnico. Se você é um colega da saúde, você não está entendendo o que é esse referencial teórico. Em ciências sociais aplicadas, e muitas vezes na área de educação também, ao invés de você ter só uma sessão de introdução, aparece em alguns tipos de trabalhos uma sessão de referencial teórico, que é onde efetivamente você vai discutir os autores que se relacionam com a tua proposta de trabalho. Tem aqui um exemplo de referencial teórico e a gente não vai ficar lendo isso, só para você ver que no primeiro parágrafo do teu referencial você pode fazer uma breve contextualização sobre o foco central do seu relato. Repare que eu comento aqui sobre custos. Esse trabalho é a avaliação e redução dos custos de uma clínica. Então eu tento explicar para quem está lendo o que a literatura define como custos e não vou muito longe, tá? Não fico fazendo aí histórico, evolução histórica do assunto, que segundo fulano lá em 1800, isso não interessa para os relatos técnicos. Talvez num artigo de revisão de literatura isso seja importante, mas não é o foco dessa peça acadêmica. O cara que lê referencial teórico, ele quer resolver o problema dele, nada de devaneios, isso é para outro tipo de trabalho, isso é para outra área do conhecimento. E aí, o que você vai pôr nesse teu referencial teórico? Vamos lá. Então, eu explico aqui, por exemplo, por que eu escolhi o método.
tá? Então, nesse caso aqui, a lei me obrigava, coloco aqui a referência de onde eu tirei. Falo um pouquinho aqui dos principais autores que se utilizaram da ferramenta que eu proponho para resolver os problemas nas empresas deles. Então, olha só, o referencial teórico ele me justifica a escolha do método. O método vem na próxima sessão, mas a sessão de referencial teórico tem que ser escrita de tal forma que justifique o método que eu vou escolher na próxima sessão. E muito importante, não pode esquecer, se o seu referencial teórico não citar alguns casos de sucesso que utilizaram a mesma ferramenta que você propôs para a solução do problema que você descreveu, teu relato não passa. Se não tem caso de sucesso, tua chance de publicação diminui muito. Você vai precisar fazer um relato técnico de elevadíssima categoria para conseguir publicar numa revista pouco qualificada. Se você não conseguir colocar aqui uma série de casos de sucesso com a tua ferramenta, mesmo que sejam em organizações até diferentes daquela que você se dispôs a avaliar. Então, o foco do teu referencial teórico é mostrar que a literatura já apoia a ferramenta que você escolheu para a solução do teu problema. Casos de sucesso. No teu título, você colocou os 3 pilares, que são a ferramenta para a solução, o problema e a empresa. No resumo, você falou objetivo, método, resultados e benefícios. Na introdução, você falou da empresa, do problema, da solução, do objetivo e deu um roteiro das sessões. No referencial teórico, você fez uma breve contextualização sobre o foco central, justificou o método que você escolheu e mostrou os casos de sucesso para efetivamente sacramentar a importância da ferramenta escolhida na solução do problema descrito. E agora a gente vai para a metodologia do relato técnico. Eu não gosto do termo metodologia. Para mim, metodologia é o que a gente está fazendo aqui, estudando o método, ok? Em alguns artigos, em algumas modalidades de produção científica não existe metodologia, nem material e métodos, nem material e método, simplesmente método. Mas isso a gente vai ver que depois, quando você for submeter o artigo, você tem que se curvar às minúcias de cada revista, e agora não é hora para a gente tratar desse assunto. O que eu quero que você entenda é o seguinte, quando a gente olha uma sessão de metodologia, a gente vê 3 pontos importantes. Eu descrevo a empresa com bastante profundidade, eu faço uma descrição minuciosa do problema enfrentado e eu faço uma descrição minuciosa da minha proposta de solução. Aí você vai falar, mas caramba, você está repetindo a introdução? Exatamente. Os tópicos que se aborda na metodologia são exatamente os mesmos tópicos que se aborda na sessão de introdução, porém com muito mais profundidade, de maneira bastante minuciosa. No primeiro parágrafo da tua metodologia, forneça o máximo de informações que você puder sobre a empresa que você está avaliando. Segundo parágrafo da sua metodologia, descreva o problema enfrentado pela sua empresa do começo ao fim, sem preguiça. Forneça todos os detalhes que ajudem o leitor do teu relato técnico a entrar na tua empresa sem ser fisicamente. E terceiro e mais importante, todas as etapas que devem ser seguidas para a solução do seu problema, elas têm de estar descritas no terceiro parágrafo do seu relato. Eu preciso aqui da receita do bolo, do passo a passo, do operacional, de todas as reuniões, de tudo que foi falado, tudo que foi mudado, tudo que foi observado, se conversou, se mudou, se demitiu, se alterou, tudo que você fez tem que estar escrito aqui. Inclusive, a linguagem não precisa ser profundamente técnica, até porque o leitor não é um acadêmico e sim um empresário que tem um problema para resolver. Então, qual é o foco da metodologia do seu relato? É a receita do bolo, é o como fazer. Se eu como um bolo que você fez, você não me fala que tem ovos, meu bolo não vai ter estrutura. Se você fala que tem ovos, mas não fala quantos são, efetivamente o meu bolo não vai ficar igual ao seu. Então, a sessão de método, ela obrigatoriamente tem que fornecer o passo a passo, o operacional,
a receita de como resolver o problema numa empresa muito longe da sua, mas que apresente um problema semelhante ao seu. Como é que a gente fala dos resultados do relato técnico? Já que você já definiu o teu título, o teu resumo, a tua introdução, já fez o teu referencial teórico, já descreveu a seção de metodologia e agora mostra os resultados. Tenho aqui os resultados de um relato técnico de sucesso, onde eu mostro duas coisas muito importantes, o pré e o pós. Relato técnico precisa apresentar na seção de resultados o pré e o pós, se possível números. O lucro da empresa era 100. Após a aplicação da minha proposta, o lucro da empresa passou para 200. O custo de produção era 1.000. Após a implementação da proposta de solução, passou para 350. O índice de absenteísmo era 20%. Após a minha proposta de solução, caiu para 3%. Então você precisa me mostrar que houve uma melhora em algum indicador. Elenque, eleja, escolha, aponte os indicadores. Você precisa me mostrar que houve melhoria em um ou mais indicadores e que efetivamente mostrem que a tua proposta de solução ela foi interessante para a resolução do problema enfrentado por aquela empresa. Então, o foco dos resultados é mostrar o pré e o pós-implementação. Você vai mostrar para mim aqui que efetivamente a sua ferramenta foi eficaz na solução do problema. Ah, não tem o pré. Então, existem alguns prés que talvez não sejam mensuráveis, mas pré existe. Exemplo, um hospital que não tem fluxo definido de atendimento em pronto-socorro. Tá? É uma bagunça o pronto-socorro. Definiu-se um fluxo de atendimento, tudo melhorou. Ah, não tem o pré. Tem sim. Teu pré é não ter fluxo. Quando você implementa o fluxo de atendimento, você tem um resultado melhor, que é o teu pós. Mas se puder traduzir isso em números, faz com que o teu relato técnico fique bem bacana, facilita a aceitação em eventos, facilita a tua publicação. Você já tem então título com 3 pilares, você já tem o resumo bem definido, já sabe o que colocar em cada um dos 4 parágrafos da tua introdução, já definiu aí um pouquinho da contextualização e o que escrever no teu referencial teórico, sabe as seções constantes do método e sabe que ele é uma receita de bolo, sabe que o teu resultado tem que apresentar pré e pós para mostrar que o teu relato efetivamente foi bacana. Como é que a gente conclui essa peça acadêmica para a gente mandar para o evento, para a gente mandar para a revista, soltar a nossa primeira publicação? O que colocar na seção de considerações, de conclusões e considerações finais? Então, inicialmente, vamos puxar o peixe para a nossa lata. Vamos falar do principal benefício alcançado com a aplicação da ferramenta que você propôs. Então, eu coloco aqui, por exemplo, que a implantação de rateio por metro quadrado permitiu um aumento do lucro para a empresa. E que empresa não quer ter aumento do lucro? Então, está aqui meu principal benefício alcançado. Aí, infelizmente, ou felizmente ou infelizmente, mas tem que ter isso aqui, tá? A gente coloca as limitações do nosso relato. Não existe trabalho acadêmico, não existe trabalho científico que não possua limitações. Todos os trabalhos são limitados, mesmo que você publique seu trabalho na Science, na Nature, revistas de elevado impacto científico internacional. Todos os trabalhos científicos têm limitações e não é o seu que não vai ter. Então, nos relatos técnicos, talvez a principal limitação seja não conseguir fazer uma revisão de literatura adequada, até porque você tem pouco espaço para isso, ser feito em apenas um único local. Então, teu relato técnico não se preocupa se existem muitas variáveis preditoras envolvidas com a solução do teu caso. O relato técnico mostra a aplicação de uma ferramenta numa única empresa e que pode ou não dar certo em outras empresas semelhantes. Então, o fato de você ter trabalhado com uma única empresa, num curto intervalo de tempo, podem ser assumidos aqui nas suas limitações. Só que aí é o seguinte, assume os seus erros e manda batata quente para o peito do outro. Fiz o trabalho com uma única empresa em um curto período de tempo. Sugiro novos trabalhos com mais empresas e num período de tempo maior para ver se os resultados aqui alcançados podem se repetir numa maior escala. É isso aí. Assume as suas limitações e passa o problema para o peito do outro. Então, nas conclusões, foque nos benefícios alcançados,
Não chame tanto a atenção para a limitação do seu trabalho, não fica dando muito tiro no pé, ok? Você já tem um título bem delimitado nos 3 pilares, que é solução, problema e empresa. Você já tem um resumo que tem objetivo, método, resultados e benefícios. Você tem uma introdução que fala da empresa, do problema, da solução, do objetivo, e tem uma seção que relata o que está contido nas seções vindouras do teu relato. Você tem um referencial teórico, que faz uma breve contextualização sobre o foco central, que justifica a escolha do método e que efetivamente traz os casos de sucesso da aplicação da tua ferramenta. Você tem a seção de metodologia, que dá o passo a passo de como solucionar o seu problema, mostrando antes tudo o que você puder sobre a empresa e sobre o problema, mas o foco da metodologia é efetivamente a solução. Você tem a seção de resultados, cujo foco central é o pré e pós. Se puder colocar números, teu relato fica muito mais bacana. Você tem a seção de conclusão, que traz as limitações, mas foca principalmente nos benefícios alcançados com a aplicação da tua ferramenta. E as referências bibliográficas? Nós só vamos falar das referências bibliográficas num dos últimos módulos do nosso curso, que vai falar especificamente sobre isso. Não interessa se as referências são em ABNT, são em Vancouver, são em APA, são assim ou são assado. São mais de 7.800 estilos diferentes de citação. E você achava que era só APA, Vancouver ou ABNT. Muitos de vocês talvez nem APA conhecessem. Se forem da área da saúde, muitos de vocês nem Vancouver conhecem, se forem da área de ciências sociais. Então nós só vamos falar de referências mais para o final. Vou mostrar para vocês uma ferramenta que faz tudo isso sozinho e que a gente não precisa de modo algum perder o nosso tempo tentando saber se é letra maiúscula, se é minúscula, se é ponto, se é vírgula, o que é. Isso não nos interessa mais. No nosso próximo módulo nós vamos discutir estudo de caso, mas eu espero que vocês tenham aprendido a como fazer um relato técnico bacana, que publica rápido e fácil, tanto em anais de eventos, como em diversas revistas especializadas nisso. Não se esqueçam que o relato técnico é uma peça acadêmica simples e ela pode ser feita, por exemplo, por alunos de mestrado e doutorado no início de seus cursos, por alunos de graduação e de especialização ao final dos seus cursos, como trabalho de conclusão. Não tem como ensinar ninguém a escrever, tá? A forma como que você vai escrever, se você vai usar, por exemplo, um português correto, se você sabe concordância nominal, concordância verbal, se você sabe pontuar, se você sabe botar vírgula, se você sabe acentuar, isso não existe. Você só vai aprender isso quando você lê bastante. Quem lê bastante escreve bem. Quem lê bem escreve bem. Então espero que vocês tenham entendido o que deve estar contido em cada uma das sessões do relato técnico e eu vejo vocês no nosso próximo módulo, que é o módulo de estudo de caso. Obrigado, um abraço e até a próxima.